Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Eu vou eu vou chamar algumas pessoas aqui enquanto vocês vão entrando e a Helena vai chegando, tá bom? Oi, CPH 2020. Tudo bem? Oi, Helena. Vamos lá. Oi! Oi, combinamos de preto? O meu é azul, só que é azul escuro. Gente, tô vendo mal. É, mas é um azul bem escuro. E Oi, aí, Aline. Hoje vai dar certo, ó. A internet hoje tá direitinho. tá ótima. Não, hoje vai dar certo. Oi, Aline, que bom. Sim. E aí, Helena, como é que foi a de semana? Tá tudo bem com você? Tudo certinho, tá tudo certo. Sim, tudo certo também aqui. Eu acabei de fazer uma live e agora Ah, é? comecei. É, Legal. tô tentando acostumar. Oi, Ellen. Tem GAP aqui, Helena. Ah, que É, legal. Ellen, sim. A gente vai esperar um pouquinho ou já vai começar? Não, você que sabe. Tá. Então tá bom, vou decidir, vamos começar. Então tá bom. Tá. Primeiramente, mais uma vez, né, queria te agradecer por tanta disponibilidade, por tanta gentileza, por tantos sims, por tanta ajuda. Acho que eu posso passar o dia aqui falando de coisas que você. Eu não posso nem falar muito, porque me emociona de verdade, assim. É verdade, Helena. Eu sou só fã, desculpa. Imagina. Sim, então é isso. Eu primeiro queria agradecer a sua presença, de você ter aceito esse convite. E quando recebi esse convite para falar sobre o Setembro Amarelo, né, que é a prevenção ao suicídio, eu fiquei com um pouco de dúvida, né, o que eu poderia estar contribuindo mesmo para esse tema, porque me veio um peso que é uma questão muito forte, né, uma questão muito importante de ser falada, mas que precisa muita. A gente precisa ter muita responsabilidade e, e tentar falar da maneira que as pessoas entendam e respeitem, né? E aí eu fiquei pensando, né, o que dentro desse tema poderia estar contribuindo. E aí eu pensei um pouco de falar um pouco de linguagem, aí eu convidei a Fono, pensei em falar um pouquinho da parte emocional, né? Da parte. E aí eu convidei uma psicóloga, e aí eu resolvi falar da Praxis. Então, quem melhor do que Helena Gueiros Ah, para falar? Desculpa, Helena, você morre de vergonha morro. Aham. para falar de Praxis. É, e eu já te ouvi muito falar de Praxis, e para mim faz todo sentido, né? Algumas dificuldades que nós temos na vida, quando a gente começa a reconhecer e tentar resolver, né? Fica tudo um pouco menos pesado.
Então, Helena Gueiros, se apresente para as pessoas, fale um pouquinho do seu trabalho, por favor, e depois a Então, gente continua. certo. Eu sou Helena, eu sou fisioterapeuta, psicomotricista e estou aí já tem bastante tempo estudando o modelo da IR, né? Hoje eu acabei a certificação, mas a gente nunca para de estudar. E, assim, o meu foco de trabalho, eu trabalho com qualquer tipo de dificuldade no desenvolvimento, mas a grande maioria e o meu maior foco são os autistas, tanto criança quanto adolescente e adulto, né? A gente não pode fazer distinção de quem a gente vai atender, a gente tem que se especializar até o adulto, né? Que eles também precisam de apoio, né? E de suporte. E é isso. Tenho uma experiência aí na clínica e também na parte educacional, que trabalhei bastante tempo dentro de escola. É uma das coisas que acompanhei é isso, né, Helena? Porque a gente está muito, pelo menos eu trabalhei durante 8 anos com crianças autistas de 0 até 5 anos. E para mim, e essas crianças crescem, e para mim sempre foi muito complicado entender essas crianças maiores. Então eu falei, mas eu preciso entender, porque as crianças que eu hoje atendo, elas vão crescer. E você começou a falar muito disso aqui no Brasil, né? E eu comecei a te acompanhar, e depois as dificuldades dos pais que eu atendo nas escolas, você começou a falar sobre isso, e de uma maneira que eu acredito também, né? Que é dentro da filosofia de Florkheim. E Uhum. muito obrigada. Vamos falar de prática. Então vamos sim. Eu falo? Eu falo? Quer que eu fale? Que eu comece? Você vai. Não, o que é praxis, Helena? Pode falar. Certo. Então vamos lá. A praxis é a gente organizar nossas ações com propósito para algo novo. Então, a gente está falando de praxis quando a gente está falando de uma ação com propósito nova. Então, é muito importante que tenha o propósito e o novo junto, né? Porque se é algo que eu já fiz várias vezes, eu não estou usando a praxis. A praxis precisa ser algo que eu estou aprendendo, que eu estou fazendo pela primeira vez ou não pela primeira vez, mas ainda estou aprendendo alguma coisa. A praxis, ela envolve eu ter uma ideia, eu planejar aquilo que eu vou fazer, eu sequenciar, eu executar, e uma fase muito importante que às vezes a gente esquece, que é a fase da adaptação. Então, a adaptação consiste em algo deu errado naquele meu planejamento inicial, eu vou ajustar o meu plano. Eu vou ajustar o meu plano, eu vou ajustar as sequências das minhas ações para conseguir executar aquilo que eu tinha idealizado. O tempo todo na nossa vida a gente se adapta, né? A gente tem uma ideia, tem um planejamento, mas no meio, quando você começa a colocar as ações, né, nas sequências, coisas acontecem e você precisa se adaptar a elas. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas fases e a gente vai ver como que essa dificuldade de se adaptar pode nos trazer uma série de problemas, né? Tanto de fato de realização quanto emocionais, né? Então, essas são as fases que compõem a praxis. Vale a pena também já colocar para vocês já irem pensando, que quando eu faço essa ação nova várias vezes, eu automatizo, né? Então, vamos pensar quando a gente estava aprendendo a dirigir carro. A grande maioria das pessoas ou dirige carro, moto, né? Você lembra que quando você sentou no carro pela primeira vez, e pela segunda e pela terceira, algumas vezes você estava usando a praxis, porque você ainda não tinha domínio daquilo. Toda a sua atenção era voltada para o que você estava fazendo. Se você perdesse um passo daquela sequência, você tinha que parar tudo, voltar lá para o início, quase desligar o carro e ligar de novo, para que você conseguisse fazer aquilo.
Depois que você faz várias vezes, você automatiza. Quando que você sabe que você automatizou? Quando alguém senta do seu lado no carona e você consegue dirigir, passar a marcha, fazer tudo e conversar com a pessoa que está do seu lado. Então você automatizou. Quer dizer que aquilo ali não precisa de toda a sua atenção o tempo todo e que você já consegue dividir, né? Conversar e, né, dirigir, prestar atenção em tudo que envolve. E então a gente tem essa capacidade tanto de idealizar, planejar, sequenciar, executar, adaptar, mas a gente também automatiza esses procedimentos. E aí eu tenho um porquê que essa questão de que a gente automatiza é importante. Quando a gente vai para uma pessoa que tem uma dificuldade na praxis, a gente vai chamar de dispraxia. Vocês podem achar na literatura outros termos como apraxia, e assim, não tem um consenso, sabe? Você vai pegar um autor, ele vai descrever como a mesma coisa, o outro vai descrever como uma coisa diferente, tá? Só para vocês saberem que vocês vão achar umas terminologias diferentes. Então eu vou ter uma dispraxia. E aí eu tenho graus de dispraxia, né? Então eu posso ter uma dispraxia mais severa, que vai envolver todas as habilidades, e eu posso ter dispraxias que são mais leves, né? Eu posso ter uma dispraxia, ponto, sem ter nenhum diagnóstico de nada, e eu tenho uma série de nomes de diagnósticos de alterações no desenvolvimento que também a criança tem a dispraxia. O que eu quero dizer? Que eu posso ter, então, autismo e ter uma dispraxia, mas eu também posso ter uma dispraxia e não ter autismo, e não ter nenhum nome, né? Nenhum diagnóstico. E aí eu acho que isso é importante também a gente pensar, porque às vezes a gente tem uma criança, ou a gente mesmo, né? Se percebe mais desajeitado, né? Ou percebe o filho mais desajeitado, ou o aluno do colégio mais desajeitado, mas ele não tem diagnóstico de nada. Mas ele pode ter uma dispraxia, né? E aí tem várias estratégias que podem ser utilizadas para facilitar a vida da pessoa que tem uma dispraxia, certo? Então, se eu tenho uma dispraxia, eu tenho dificuldade ou em todas essas fases que eu falei, ou em alguma fase dessa, ou às vezes eu tenho uma dificuldade de automatizar. Então, é como se toda vez que eu estivesse numa situação nova, fosse aquilo que a gente passou quando a gente estava aprendendo a dirigir o carro. Imagina se todas as situações o tempo inteiro fossem iguais àquelas. Ia ser muito angustiante, não ia? A gente ia começar a não querer mais fazer coisas, a não querer aprender mais nada, né? Então, essa também é uma coisa que a gente tem que ficar atento quando a gente está vendo uma criança ou uma pessoa que tem uma dispraxia, dessa dificuldade dessa automatização. Então, eles precisam fazer muito mais, né, essas ações do que uma pessoa que não tem uma dispraxia. Agora, tem uma coisa que é muito importante, que é a motivação. A motivação, o afeto do outro que está interagindo, que está dando vontade de realizar aquela ação. Porque quando eu estou motivado, essa conexão ela é muito mais forte no meu cérebro, né? Então, o caminho ele vai ficar registrado de uma maneira com mais qualidade. E aí a chance de eu conseguir automatizar isso e ficar com aquilo guardado é muito maior do que se eu estou fazendo algo sem a motivação. Que pode ser a minha motivação interna, mas também pode ser a motivação de uma relação, né? Então, acho que isso é importante. Eu vou falando, Bel, o que eu vou falando? Você vai falando, então vai tá falando. bom. Certo, então tá. Qualquer coisa você me para. Então, tá todo mundo. Eu vi uns oi, gente. Aqui, todo mundo que me conhece que tá aqui sabe que se eu começo a falar oi, eu me perco. Você está aqui para isso. Aproveita que eu sou bem calada, eu escuto muito e adoro. Tá bom, certo. Então, vamos pensar aqui se eu tenho uma dispraxia e eu identifico que essa dispraxia ela é maior, né, na fase da ideia. Então, a falha na organização da praxis é maior na fase da ideia. O que eu vou ver? Se eu estou pensando numa criança, eu vou ver uma criança que ela pode sempre escolher o mesmo brinquedo,
ela vai fazer sempre a mesma brincadeira, porque uma coisa ela conseguiu aprender, então ela vai querer ficar fazendo aquilo sempre, porque é difícil para ela ter outras ideias, né? Trazer outras coisas para brincadeira. E Fala, você tem, ia falar alguma coisa? assim, agora me lembrei de um caso eu posso dizer também que é falta de ideia quando uma criança entra na nosso consultório e não faz nada, tipo, ela só fica andando para um lado, para o outro. Sim, sim. Então, ela anda de um lado para o outro, ou ela senta num canto e não consegue, né, pegar nada. Então, eu posso pensar numa dificuldade na fase da ideia. E aí, assim, eu vou entrar, então, só um pouquinho no que a gente pode fazer para ajudar, né? Então, se eu identifiquei que essa criança, ela tem uma dispraxia e ela tem uma dificuldade maior na ideia, é claro que eu vou ter que entender lá o que sensorial, né, tá impactando na organização da praxis, mas a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas você tem que pensar, né? Será que ela tem uma percepção do corpo alterada? Será que o tato está alterado? Será que o sistema vestibular do movimento está alterado? Então, eu vou ter que ir lá pesquisar isso. Eu vou ter que conversar com o TO que trabalha comigo, ou se você é TO, você mesmo vai fazer essa investigação para entender, então, um pouco dessa parte da modulação sensorial, tá? Porque Mas tirando... Desculpa. Fala. Porque essa criança não está querendo. Por que será que ela não está conseguindo, né? O que está impedindo ela, a parte sensorial? O que está doendo? O que tá incomodando no corpinho dela que não está deixando ela ter essa ideia, né? Isso. Então, tirando essa parte, né, que você vai ter que, né, ou você pesquisar, dependendo da sua área, ou, né, trocar com os profissionais que estão dessa área. Se eu tiver focado, assim, só naquele momento, na praxis, o que eu vou fazer, então? Eu vou observar, então, que essa criança não tem ideias. E aí a gente pensa assim, então eu vou dar um monte de ideia para ela. Não é isso que vem na cabeça? A gente não tá, vou dar um monte de ideia para ela. Só que se eu der um monte de ideia para ela, a ideia continua sendo minha. A ideia não é dela. Então, o que a gente dentro do DIR faz é a gente torna tudo que ela faz proposital. Então, qualquer coisa que ela faça, se ela olhou para o teto, tá vendo a luz e nem ela sabe que ela tá vendo, a gente vai fazer como se aquilo fosse proposital. Nossa, você tá vendo aquele ponto no teto. E aí ela vai começar a perceber que aquilo que ela faz tem um impacto nas outras pessoas. E aí ela vai começar a fazer aquilo de maneira proposital, aí ela vai começar a ter as ideias, né? Porque ela quer impactar no outro. E a mesma coisa se for uma criança, por exemplo, que gira muito as coisas porque não consegue ter ideias do que fazer com aquele objeto. E aí eu não vou dar um monte de ideias para ela. Eu vou fazer com que aquele giro seja proposital. E aí é o que a gente chama muito, eu gosto muito dessa expressão de você adiciona uma camada, mas não é adicionar uma camada mudando o tema, mudando o que ela está fazendo. É adicionar uma camada para que ela comece a fazer aquilo num contexto interativo. Então, se ela está girando alguma coisa e só olhando para o que ela está girando, eu vou ver então que tom de voz eu posso usar que combine com o que ela está fazendo. Ou até antes, eu posso só me mostrar interessado no que ela está fazendo. E o fato de eu me mostrar interessado, fazer os us e as, ela vai começar a olhar para mim e daqui a pouco, de repente, ela está girando para eu ver, ela está me pedindo para eu ajudar ela para girar, ela está me chamando para girar em outro lugar. E aí, isso tudo, ela está tendo novas ideias, né? Tem uma pergunta, a gente pode ler? Pode, vamos. A criança pode ter dificuldade na ideação, mas ter boa organização e coordenação motora global, explorando o ambiente fisicamente? Peraí, deixa eu pensar aqui, só para eu imaginar a criança. A criança pode ter dificuldade na ideação, sim, então ela tem dificuldade nas ideias, mas ela consegue uma coordenação motora global e ela explora o ambiente fisicamente. Tá, é a Dani. Dani, olha só, se ela tem dificuldade na ideação e ela consegue usar
a coordenação motora e explorar o ambiente, possivelmente ela só explora o que comandam a ela. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade na ideação, mas eu motoramente eu consigo fazer as coisas. Aí, se eu for subir no escorrega, eu não vou subir, eu não vou ser eu que vou ter a ideia, mas aí alguém, ou o terapeuta, ou minha mãe, ou enfim, alguém vai falar, sobe no escorrega, bota o pé aqui, agora a mão aqui. Aí ela vai conseguir fazer. Mas não é ela que está organizando, é as pessoas dando comando. Então eu conseguiria pensar assim, se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade na ideação e ela explora o ambiente fisicamente, ela está explorando com alguém dando comandos. Só que a gente também pode dividir a dispraxia, que eu não dividi. Mas a gente pode ter dispraxia. Eu posso ter uma criança que tem uma dispraxia motora ampla, então seria dos movimentos mais amplos, né, da motricidade mais grossa. Eu posso ter uma dispraxia motora fina. Eu posso ter uma dispraxia, que aí é mais falada como a apraxia de fala, que seria motor oral. Eu posso ter uma dispraxia que é da organização do pensamento, né? Não estou pensando só nas ações, eu estou pensando, por exemplo, numa brincadeira simbólica, em que eu preciso construir uma história. E eu posso ter a somatodispraxia, que seria a dispraxia em todas as áreas. Então, quando você está vendo uma criança como essa que você falou, Dani, você vai precisar primeiro identificar o que é, qual que é a área de dispraxia que ela tem, ou se é em todos, né? Porque às vezes ela tem uma dificuldade, uma dispraxia, mas é motora fina. Então ela não tem na motricidade grossa. Então isso também pode ser importante de você observar nessa criança. Eu não sei se ajudou, Dani, mas qualquer coisa você coloca aí. E a minha irmã, minha mãe, acho que é minha mãe. É, minha mãe. A sua Oi. irmã agora me segue, eu estou muito chique. Ah, tá. Pronto, então, Dani, depois você fala aí se respondeu. Então, falamos da parte das ideias, certo? E aí, assim, então, fiquem com isso na cabeça. Não é porque a criança não tem ideia que eu tenho que dar um monte de ideia para ela, né? Eu tenho que ajudar ela a entender que ela consegue ter ideias. E aí, a primeira coisa a se fazer é tornar tudo que ela faz proposital. Helena, essa criança, talvez, que tenha poucas ideias, ela, se a gente sair dando muita ideia, pode haver algum problema de processamento, pode ocorrer uma coisa um pouco, vai piorando, alguma coisa assim, ou não? Como que ela fica se a gente sair dando um monte de ideia para ela, assim? Ela vai começar a repetir aquilo que você está fazendo, porque às vezes ela não tem a dificuldade em continuar o que você traz de ideia, mas ela vai ficar sempre dependente que você inicie. Ela acaba sempre dependente de uma outra pessoa iniciando as coisas para ela, entendeu? E a gente quer que as crianças elas tenham iniciativa, né? Que elas comecem a interação, que elas comecem a brincadeira, né? Então seria mais isso que eu conseguiria observar. A criança ela ia ficar sempre na espera da outra pessoa. Dependente, né? Isso. Entendi. Certo? Então a Dani já falou sim. Aí a gente vai para a fase do planejamento, né? Que a gente faz tudo isso muito rápido, gente, muito rápido. E aí eu posso ter uma criança que tem uma dificuldade no planejamento e aí então ela teve a ideia. Ela teve uma ideia, mas na hora dela se planejar, ela se planeja mal. Ela tem a ideia, ela planeja mal e ela vai fazer o resto. Ela vai sequenciar as ações, vai executar. Só que quando você vê que ela está sequenciando as ações e a execução, ela é muito desajeitada, ela é muito desorganizada. Então, vamos pensar aqui uma coisa. É que é difícil, né, gente? Mas tenta imaginar. Você teve uma ideia, você quer abrir uma porta. Todo mundo deve ter alguma porta na sua frente. Você quer abrir a porta. É a ideia. Porque você quer tomar um copo d'água.
Vamos pensar nisso. Todo mundo quer tomar um copo d'água. Para você tomar um copo d'água, você tem que se planejar, dependendo de onde você esteja. Eu, por exemplo, onde eu tô, eu tenho um tripé, então eu preciso desviar do tripé. Eu preciso abrir a porta. Eu preciso descer. E eu preciso abrir a geladeira para pegar e depois subir, né? Para sentar aqui de volta. Esse foi o meu planejamento que eu fiz. Mas eu podia ter um outro. Eu podia pegar, mandar uma mensagem para alguém e pedir para a pessoa trazer uma água para mim. Que talvez fosse o melhor planejamento. Então, ou eu podia ter me planejado melhor antes. Eu já podia estar com um copo de água aqui. Então, eu tenho vários planejamentos. Um que vai me dar mais trabalho, um que vai me dar menos trabalho. Mas eu vou conseguir chegar no meu objetivo final. O que acontece com uma pessoa que tem uma falha muito grande no planejamento é que ela, ao invés dela passar por aqui, ela vai querer passar pelo lado esquerdo, que tem um monte de fio, vai tropeçar, vai cair. Então, ela se planeja muito mal. E aí, tudo que vem a seguir não vai acontecendo direito. Se a gente pensar nas crianças, a criança teve uma ideia, ela quer pegar um brinquedo que está lá em cima no armário. Aí ela vai planejar como é que ela vai fazer. E tem assim uma série de puffs e almofadas para ela pegar. Ela vai planejar pegar o que menos vai dar certo. Ela vai tentar pegar um que ele é alto, mas ele é comprido, ela não vai conseguir ficar em pé. E aí ela vai tentar fazer, vai acabar caindo. Então, existe essa questão de desajeitado, né? Vai fazendo, mas faz de qualquer jeito. E aí, Sim. claro que se eu tenho... Fala, você quer falar alguma coisa? Sim, quero. E me lembrei que normalmente essas crianças os pais fazem para ela não, né, não terem problemas de ajeitar as coisas e ter que arrumar. Dizem também que vou ter muito trabalho. Acaba sendo uma criança que ao invés de aprender a fazer aquilo, ela vai não fazendo, né, evitando. E aí, uma coisa importante a gente pensar quando a gente tem uma criança que tem muita dificuldade no planejamento é que é fazer ela trazer isso de alguma maneira para fora, para a gente ajudá-la. A gente não vai fazer por ela, mas que ela consiga trazer para fora. Se ela é uma criança que fala, falar sobre o planejamento antes de começar, de fato, colocar os passos da sequência em ação para a execução final. Então, a gente vai falar sobre. Se falar sobre não é suficiente, porque não organiza o planejamento dela, não organiza o que ela vai fazer, você pode pensar em desenhar, por exemplo. Né? Então, antes a criança quer pegar alguma coisa em cima do armário. Eu estou dando um exemplo simples, tá? Tá, então vamos lá, como é que você vai fazer para pegar? E aí ela vai te falando. Não, ela não conseguiu falando, ela não se organizou. Então, ó, vamos desenhar aqui como é que a gente vai fazer. E aí você pode desenhar junto com ela, não necessariamente ela que precisa desenhar, você pode ir desenhando. Ela não fala, não é uma criança verbal. Você pode usar imagens, você pode usar figuras, né, de como que ela vai fazer. Então, isso é algo importante, né, da gente falar sobre o nosso planejamento e ajudar a criança a, de alguma maneira, comunicar o planejamento para a gente ajudar a organizar. A gente nunca diz o que está certo, o que está errado. A gente faz ela pensar. Então, por exemplo, se ela vai pegar o armário, ela fala, eu vou pegar aquele, deixa eu ver, eu vou pegar aquele puff ali, só que ele é muito mole, o puff, você já sabe. Aí você vai dizer, não, esse puff é muito mole, pega aquele ali que é maior. Não, você acabou, você que está organizando o plano. Entendi, você pensou naquele puff. Vamos lá olhar ele? E aí, quando você vai olhar ele, você vai sentir ele, vai falar assim, vem cá, você acha que você vai conseguir ficar em pé nele? Aí ela vai subir e vai ficar em pé. E você acha que quando você ficar em pé nele, você consegue ficar mais alto? Você consegue ficar mais baixo? Você vai ficar na altura? Então, você vai trabalhando em cima daquilo que ela está. É para ela pensar que aquele planejamento que ela teve não vai dar certo e que ela vai ter que pensar numa outra coisa. Então, vocês conseguem entender que o processo é mais importante e que se no final a gente até não for brincar com o brinquedo, vai pegar só o brinquedo, mas aí às vezes acabou a sessão.
Mas se esse processo for tiver engajamento, tiver interação e ela estiver pensando, né, que é isso que a gente precisa fazer, essa criança ou essa pessoa fazer, pensar. Porque aí depois, se ela tiver na frente uma situação que você não está lá, ela vai começar a conseguir raciocinar sobre as coisas e ver o que, que vai dar certo. O que, que vai ajudar ela naquilo que ela idealizou. Helena, a gente pode, nesse caso, eu vi várias vezes um vídeo, né, que você demonstra nos movimentos fazer ou não, e aí isso a gente estaria já dando uma ideia para ela. Me Não, explica um então, pouco. qual foi o caso que você viu? Do vídeo do escorrega? É, Do escorrega? sim, sim. Então, a gente pode, sim, dependendo do grau de dispraxia que a criança tenha, a criança que você tem, você não pode falar tudo isso com ela, porque ela não processa tudo isso de linguagem, tá? Porque a gente ainda vai ter que levar em consideração outras individualidades da criança ou do indivíduo que você está interagindo, né? Eu dei um exemplo de uma criança que vai te responder com fala, que vai processar tudo isso que você está falando. Mas você pode ter uma outra criança que não vai processar tudo isso, que não vai dar conta de toda essa informação. Então você pode usar a pista visual. E aí você pode ser o modelo. Você pode dar uma pista visual para ela, mas você não pode dar tudo para ela. Você dá uma parte da pista, entendeu? Porque também se você dá tudo para ela, de novo, foi você que planejou, entendeu? Sim. Então você pode E você tem que você saber, fazer. Fala. e você tem que saber também. Eu tô lembrando do caso em Seattle, né, que você observou o menininho. Você tem, inclusive, que observar a velocidade dele, né, para poder fazer esses movimentos. Isso é muito importante que você falou da velocidade, porque às vezes a gente tem uma criança que ela até consegue se planejar, só que ela precisa de mais tempo para planejar o que ela vai fazer. Então, por exemplo, eu quero ir lá pegar o copo d'água de novo. E aí eu preciso de uns 10 segundos para me organizar. Eu falei aqui para vocês, eu quero água, só que aí eu tô aqui parada. Que eu tô pensando o que, que eu vou fazer, me organizando. E a gente não dá esse tempo para a criança que precisa de mais tempo. A gente acaba, ué, você não queria água? Eu vou pegar água para você. Eu trouxe a água. Sai por aqui. A gente acaba dando um monte de comandos para ela e ela precisa de mais tempo para se organizar e ela está se organizando para fazer. A gente acaba interrompendo muito. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, com esse tempo. Sim, me veio um outro vídeo que você também fala desse tempo, de uma criança que acho que foi beber água, e aí da mãe já não ter tirado aquele copo lá do lugar. Você lembra dessa Aí, história que você sim, contou? então, aí o que que acontece? Aí a gente vai para a parte da sequência, a criança que se perde nas sequências das ações, né? Então, eu dei esse exemplo, um rapazinho que ele foi, fez lá, pegou o copo d'água dele, fez tudo. E começou a subir a escada para ir para o quarto dele. No meio do caminho, ele se distraiu com alguma coisa e o copo ficou no chão. Então ele se perdeu na sequência das ações. Ele teve a ideia, ele teve todo o planejamento, mas no meio do caminho ele se perdeu na sequência das ações. E o copo ficou ali, no meio da escada, porque outra coisa distraiu ele. E nós temos a capacidade de segurar a ideia. As crianças que têm dispraxia, elas têm dificuldade de segurar a ideia. E aí elas se perdem nessas sequências. Aí o que que acontece? Ele deixa o copo d'água ali, ele se perdeu, certo? E ele foi lá fazer outra coisa. A gente faz muito isso, a gente vai lá e tira o copo d'água e guarda o copo d'água ou leva para ele o copo d'água. Aí ele não sabe, ele não lembra mais aonde ele deixou, ele não sabe como que o copo d'água chegou até ele. Então, a gente não ajudou ele a entrar de volta na sequência, né? A gente fez ele se perder mais ainda nessa sequência. Então, o que que seria o ideal? Que o copo d'água fique ali e que a gente ajude ele a segurar a ideia de novo. E aí a gente vai trazer um tom de voz, uma expressão que faça ele se lembrar que ele tinha ido pegar o copo d'água e que o copo d'água ficou no meio do caminho.
E aí a gente pode falar sobre a água, se é uma criança que precisa da imagem, mostrar a imagem, se eu posso fazer menos, até você não está esquecendo de nada, não? Talvez até isso seja suficiente. Ai, meu Deus, na minha água. Então, quando a criança ela se perde, criança, adolescente, adulto, se perde, quando é uma pessoa que se perde na sequência, a gente faz muito uma coisa que a gente chama congela. Se a gente puder até congelar. Se, se nós pudermos ficar parados no mesmo lugar, é o melhor. Mas às vezes a gente não consegue ficar parado. Nesse exemplo que eu dei, né, a mãe teve que subir para ajudar ele a lembrar. Mas se a gente até puder ficar parado, e fazer tudo o que a gente precisa fazer de suporte dali é melhor, porque aí quando ele voltar a cena tá igual. Ah, peraí, era aqui. Foi aqui que eu vi aquilo ali na parede e me perdi. E aí nesse vídeo que você falou do escorrega, eu faço muito isso, né? Então eu tô lá descendo no escorrega, interagindo com esse menino, e aí ele tem umas horas que ele se perde, aí ele sai. Quando ele sai, eu fico parada no mesmo lugar, porque quando ele volta, a cena tá igual. Que o que acontece com as crianças que têm dispraxia é que é como se elas vissem um filme, elas viam o início e o fim. Agora, tudo que está no meio, elas perdem. Porque a gente acaba finalizando tudo para elas. Então, é muito importante, eu acho que assim, é um trabalho muito bacana trabalhar com as crianças que têm dispraxia, porque você vê um resultado, mas você precisa ter muita atenção, que horas você intervém, que horas você dá suporte, que horas você espera. Então, e isso vem da observação. A gente precisa observar mais, fazer menos, porque aí a gente vai fazer na hora certa que tem que fazer. Não sei se está fazendo Sim. sentido, mas é mais ou menos isso que tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro quando você está interagindo com uma pessoa que tem uma dispraxia. Eu não posso dar tudo, mas eu também tenho que ficar atento na hora que eu tenho que dar suporte, porque essa é uma pessoa que ela é frustrada, porque ela não consegue fazer as coisas que ela quer. Ela teve uma ideia, criança que não teve. Ela teve uma ideia, mas ela não consegue finalizar. Então ela fica, eu não sei fazer mesmo. Então vou pedir para alguém fazer para mim, sabe? Então eu tenho que ter esse cuidado de que ela tenha sucesso, mas que eu também não posso fazer tudo por ela, porque senão ela não vai conseguir fazer depois sozinha. Sim, você está falando muito das crianças, né? E me veio à cabeça alguns adultos que a maioria meninos, né? Porque as mães não tomaram a decisão de ter menos, de pedir menos coisas para ele por diversos motivos. E aí eu tô lembrando de uma situação em que a louça tá sempre lá bagunçada, né? E a gente vai, e nós, né, que temos mais iniciativa, vamos lá sempre arrumar, lavar, e nunca a gente dá tempo para os maridos, para os namorados, para os homens, eles irem lá e lavar. A gente está sempre resolvendo e fica criticando eles o tempo todo de que eles não fazem, que não ajudam, que não sabem de nada. Não, e assim, se a gente levar essa questão da dispraxia para o nosso dia a dia, e a gente pensar, por exemplo, numa empresa, numa equipe, não sendo não isso como sendo uma dispraxia, mas como sendo perfis diferentes, né? Então, para ser uma dispraxia, isso tem que ter um impacto na minha vida, né? Nos meus relacionamentos, na minha vida, na minha independência, na minha funcionalidade. Mas se a gente pensar em diferentes perfis, você tem um grupo, uma equipe, você tem uma pessoa que ela tem muitas ideias, mas que se você colocar essa pessoa para planejar, sequenciar e executar o plano, isso nunca acontece. Vocês devem conhecer pessoas assim. Você tem aquela Sim. pessoa que ela não tem muitas ideias, não. Esse não é o ponto forte dela. Mas ela é muito boa no planejamento. Mas ela também não coloca em prática e finaliza aquele projeto. E você tem aquela pessoa que pega uma ideia, um planejamento de alguém e faz acontecer. Então você tem esses diferentes perfis. Só que as pessoas não têm uma dispraxia e elas conseguem se adaptar se elas precisarem. Mas existe essa diferença entre
As pessoas, tem aquela que vai tudo, né? Tem a ideia, planeja, consegue fazer tudo. Mas tem outras que não. Então, e numa equipe você vê isso, né? Muito E bem. Então, você só abrindo um parêntese para levar para a vida, né, de todo mundo. Não, e eu acho ótimo, porque na hora que você está falando, me veio, inclusive, assim, você fala da pessoa que planeja bastante, eu pensei numa amiga fisioterapeuta, a pessoa que executa, entende? Cada profissional parece que vai desenvolvendo uma habilidade, né? E aí, por isso da importância da gente estar reunindo de vez em quando, né, outros saberes. Não, e assim, exatamente. E assim, você sempre tem alguém, não sei, eu sempre tive alguém que trabalhava perto de mim, assim, que a pessoa tem muitas ideias, que eu tenho muitas ideias também, mas eu executo, eu ponho a mão na massa, eu faço acontecer, entendeu? Só que eu não tenho a fase do planejamento. Esse é meu ponto fraco. É algo que eu o tempo inteiro preciso ficar calma, Helena, você tem que planejar melhor. Assim. Eu tenho a ideia, eu vou lá e faço. Então é bom para mim quando Sim. eu estou trabalhando junto com uma pessoa que tem o planejamento como muito importante. Porque aí ela completa todo aquele ciclo e os projetos saem mais redondinhos, entendeu? Então é bom você É, identificar como você é para que você se junte a pessoas que vão contribuir, que aí você vai conseguir ser melhor, né? Trabalhar com projetos melhores. Tem alguma pergunta aqui? A dificuldade pode ser motivadora. E é meu pai, oi pai. A dificuldade pode ser motivadora? Bom, quando a gente está falando de uma criança que tem, ou uma pessoa que tem uma dispraxia, a dificuldade precisa ser motivadora. Ela precisa ser motivadora no sentido da motivação interna, então é algo que eu quero muito, ou da relação. Então, essa pessoa que está interagindo comigo está trazendo um tom afetivo para a interação que me motiva a querer superar a minha dificuldade. Então, a gente sempre diz que quem vai trazer desafios, é que eu não gosto muito da palavra desafio, mas me entendam que é trazer situações que vão me tirar da zona de conforto, que é o que uma criança com dispraxia, uma pessoa com dispraxia passa muito, tem que ser a pessoa que mais vínculo afetivo tem comigo. Porque ela vai fazer aquela interação ser motivadora e me dar um suporte emocional para que eu consiga superar. Eu não sei se era essa a sua pergunta, mas eu acho que era, pelo ponto de interrogação. Fala aí, você não, respondeu. eu também acho que foi essa pergunta mesmo. E assim, o quanto que isso faz com que essa pessoa faça, né? Porque se você dá um desafio muito maior do que ela pode, ela não vai mais fazer, ela vai evitar, né? Exatamente. Então, isso é importante também que você trouxe, né? Os desafios são que tem que ser para a pessoa que tem uma dispraxia, tem que ser na medida. Aí esse é o ponto. Que medida é essa? Como assim, Helena? Qual é a medida? Aí eu volto para o que eu estava falando, explicando a pergunta do meu pai, que é a relação tem que ser muito forte, muito motivadora. Então, o tom afetivo, ele precisa ser adequado para a situação, entendeu? Então, não é só você dizendo faz isso, faz aquilo. São os usuais e quando eu tô com uma criança mais velha ou com um adulto, eu vou fazer de uma outra maneira, claro, né? Eu não vou fazer igual eu faço com uma criança pequenininha. Eu vou fazer diferente. Mas o tempo inteiro eu preciso transparecer, né, o afeto através das minhas ações, né? Que é o que no DIE a gente chama do uso terapêutico de você mesmo. Eu nunca vou me cansar de falar nisso. Qualquer assunto que trouxer, eu vou falar de uso terapêutico de você mesmo. Porque quando você fala de uso de você, você vai dar suporte para a pessoa em qualquer lugar. Se você estiver no mercado, você vai conseguir dar suporte porque você só precisa de você mesmo. Você só precisa dos seus braços, dos seus movimentos, da sua expressão, do seu posicionamento do corpo, né? Então é tudo o que você precisa para dar o suporte para aquele outro indivíduo. Alguém botou aqui que é intuitivo, técnico e amoroso. É exatamente isso.
Então, eu tenho uma parte toda que você tem que estudar o funcionamento do cérebro, porque isso é neurológico, mas eu também preciso de uma intuição de observar a pessoa e antecipar aquilo que ela vai fazer. Então, tem essa coisa intuitiva, sim. E eu preciso dessa questão afetiva, né? De estar presente, de ter vínculo afetivo com aquela pessoa que eu estou dando suporte. Então, diria Sim. que sim. Vamos falar da execução? Então, vamos falar da execução e adaptação, né? Ô, Jesus, a adaptação é tão importante também. Então, olha só, eu tive uma ideia, eu planejo, eu sequencio as ações e aí eu vou conseguir finalizar, né? Eu vou para o final do que eu precisei, do que eu pensei, né? Então, eu posso ter uma criança que falha numa das etapas ou falha em todas. E eu tenho uma criança que ela, de um modo geral, se ela falha é dispraxia, o tema da live. Se ela falha no planejamento, a execução dela vai ser, não vai ser uma boa execução, né? Porque se você não se planeja bem, você não vai executar bem. Então, você fez um planejamento mais ou menos, você sequenciou, foi tudo indo mais ou menos, e aí você teve uma falha ali na execução. Então, você vai na hora... Então, vamos pensar no copo d'água. Eu tive a ideia que eu ia pegar um copo d'água, aí me planejei como é que eu vou fazer. Eu vou mandar uma mensagem para alguém trazer uma água para mim. E aí, né, comecei a mandar a mensagem, mandou... Aí na hora que a água chegou aqui, eu derrubo a água, não consigo beber água, não consigo segurar o copo, porque um copo diferente. E aí eu fiz tudo isso e no final eu não consegui, né, terminar aquilo que eu tinha me planejado. E aí quando eu tenho uma criança que tem, né, que falha nessa execução, a gente tem que voltar para tudo aquilo que a gente falou, né? Entender o passo a passo do que ela está fazendo, ajustar tudo isso para algo que ela possa fazer, que seja possível para ela fazer, pensar em que tipo de material está sendo utilizado, né? Modificar o material, o que eu posso modificar então no ambiente para que ela consiga essa execução final, né? Sim. E aí eu fico pensando, né? Mas a gente desenvolve em outra live, porque às vezes a gente tem a ideia e já executa, a gente tem um monte de plano e não executa, né? Tem um Uhum, monte uhum. de coisas que podem estar acontecendo. Sim, sim, sim. Ou você começa a fazer tudo, mas na hora que você vai de fato executar, você não consegue sair dali do passo a passo, né? Então você não consegue que deslanche aquilo que você idealizou, planejou e começou o passo a passo. Você consegue lembrar de um caso? Eu estou com uma dificuldade aqui de Só lembrar a de um. execução, é muito difícil você ver uma criança, pelo menos eu nunca vi que tenha só a execução seja o mais marcante, entendeu? Porque a execução ela é um produto final de tudo, entendeu? Então, não consigo pensar num caso só focado na fase da execução, entendeu? Mas assim, se a gente trouxer para a nossa realidade do adulto, né, que não tem uma dispraxia, então a gente teve uma ideia, a gente vai fazer um projeto de lives que vão falar sobre as fases da praxis. Eu e a Isabel vamos fazer um projeto. E aí a gente faz o planejamento, chama todos os palestrantes, né? A gente chama os palestrantes, a gente vê os horários, os melhores horários que os nossos seguidores estão no Instagram. Então a gente já foi lá, olhou naquele lugarzinho que tem os horários e planeja. E aí a gente então planejou, a gente vai começar a colocar o passo a passo, que seria, temos que fazer um folder, temos que falar com todos os palestrantes. Então, Isabel, já está lá no nosso planejamento, você vai falar com X, Y, Z, eu vou falar com os outros. E colocamos tudo na sequência. Mas aí
chega na hora da live, na semana da live, a gente não consegue fazer acontecer porque teve um problema na internet, porque não Você tem está as contando o nosso perguntas. caso, né? Sim, aí preste atenção. Tudo que falha na execução, falhou lá no planejamento. Então tem uma relação muito grande da execução com o planejamento. Mas seria isso, a gente fez um planejamento, mas faltou alguma coisa. E aí na hora que a gente veio executar aqui, o final de tudo não deu certo porque a internet não funcionou e aí a gente não conseguiu fazer. Entender que isso pode acontecer, né? Porque isso ajuda a gente repensar, planejar de novo, né? E as coisas podem ficar assim perfeitas como estão indo hoje. Não, Helena, adaptação. se Vai, pensar vai. na fase da adaptação, o que aconteceu com a gente se adaptou, né? Na mesma hora a gente viu que a internet não estava funcionando, não estava ajudando, que a gente não ia conseguir fazer a live, que a gente tinha planejado, que a gente tinha conversado antes, mas a gente não ia conseguir. E a gente se adaptou, flexibilizou. É exatamente isso, essa é a palavra. A gente se flexibiliza, não, vamos fazer outro dia. E aí já organizamos, aí eu me organizei melhor para um lugar que eu sabia que a internet ia estar melhor. E hoje a gente não teve problema nenhum. Então, quando a gente está frente a uma situação que não deu certo, então algo saiu errado, a gente precisa se adaptar, né? E o que acontece nas ações do dia a dia é que a gente se adapta sem nem pensar. Então, vamos voltar. Sim, o planejamento tem que ser flexível. E vamos voltar para uma ação, para uma coisa simples, concreta, para a gente pensar. O copo d'água. Eu fui pegar, tive a ideia, planejei o que é que eu quero fazer. Eu vou mandar uma mensagem para alguém trazer um copo d'água para mim. Mandei a mensagem. Só que no meio do caminho aconteceu algo que eu não esperava, que sabe o que que era? A pessoa que eu mandei mensagem, não posso agora. Aí eu preciso me adaptar a isso, esse não posso agora. Como é que eu vou fazer para ter minha água? E aí, então, eu vou ter que pensar de um jeito. Eu posso ou me planejar e mandar uma mensagem para outra pessoa, ou eu posso falar, gente, dá licença aqui, e eu vou lá pegar o meu copo d'água. Então, o tempo inteiro a gente está se adaptando em coisas simples. Olha só, uma criança está no colégio e ela vai correr para pegar um brinquedo na estante. Ela teve um planejamento, ela está sequenciando as ações. No meio do caminho, uma outra criança passa por ela. Ela, num milésimo de segundo, ela precisa se adaptar e chegar para o lado, senão ela vai trombar. Então, o tempo inteiro a gente está se adaptando, a gente está flexibilizando. É exatamente isso. O tempo inteiro, em todas as fases, a gente precisa se flexibilizar para a gente poder se adaptar. E como Seu pai falou. resolver a decepção? Então, vamos pensar, uma criança... Mas está claro essa questão da adaptação para todo mundo? É o tempo todo a gente está se adaptando. A gente também tem a parte de adaptação na ideia do outro. Porque o outro também vai trazer uma ideia. E aí eu também preciso me adaptar a ele. E aí, o que fazer com a decepção? Então, entendo que você está pensando é que essa é uma criança, é uma pessoa que ela se frustra muito porque a tomada de decisão... Não, são duas perguntas diferentes. A da decepção. Depois é a tomada de decisão. Então, ela se frustra sempre, né? E aí, o que que eu faço, então? A gente primeiro, então, vai ter que entender que eu preciso achar a medida das demandas, a medida dos desafios para ela. Beleza. Mesmo assim, ela ainda se frustra muito. A gente, dentro do DIR, sempre que existe uma frustração e um sentimento aparece, a gente valida esse sentimento. A gente não vai na intensidade que a pessoa trouxer, porque a gente entende que essa pessoa, né, se desorganizou emocionalmente. A gente valida, mas numa intensidade menor. Então, por exemplo, a criança não conseguiu abrir a gaveta que ela queria, porque ela tem uma dificuldade na praxis, então ela não conseguiu abrir. Aí ela
se jogou no chão, tá chorando, então vou para um extremo, né, que é fácil da gente entender. Ela tá chorando. Aí muitas vezes a gente fala assim: ah, que é isso? Não chora não, não foi nada. Só que para ela é. Então como é que a gente abraça isso? A gente, se ela estiver sentada no chão, a gente senta no chão com ela e a primeira coisa que a gente vai dizer é sobre o sentimento. Eu entendi que você tá com... E aí eu vou ter que entender o que que é. Se ela tá triste, porque pode ser que ela esteja triste, ou pode ser que ela esteja com raiva, que ela não conseguiu fazer. Não adianta eu dizer que ela tá triste. Se ela fala, ela pode me dizer, mas se ela não fala, eu vou ter que tentar supor. E aquilo que falaram ali, que a gente se conecta, então a gente consegue pegar qual que é a emoção do momento. Eu entendi que você tá triste, que foi difícil, mas eu tô aqui para te ajudar. Então a gente se põe à disposição para ajudar. Mas primeiro eu falei para ela que eu entendi que ela tá triste. Mas se ela tá com raiva, eu não posso dizer, eu entendi que você tá com raiva. Eu entendi que você tá com raiva. E ela tá gritando, eu não vou gritar. Eu não vou, porque a gente não vai na mesma intensidade. A gente vai nomear o sentimento e não só dizer o nome, a gente vai trazer também pro nosso tom emocional um pouquinho daquilo, sabe? É um pouco, eu não vou gritar junto com ela. Mas eu vou, se é raiva, eu entendi que você tá com raiva. Porque não dá pra ficar com raiva assim, você tá com raiva, né? Então, essa é a parte mais importante. E, gente, é assim, incrível como que você tem resposta. Porque a criança acha que você vai chegar de um jeito, empatia, exatamente, que é o que normalmente as pessoas estão acostumadas a responder a ela. Para com isso, que bobeira! Quando você valida o sentimento dela, ela pode até voltar a chorar depois, porque é uma onda, né? Esse processo de organização, que aí tem que ser para um outro dia. Mas ela para por um segundo, pelo menos, e olha, tipo assim, ela me entendeu. Só que às vezes é mais forte do que ela vai fazer de novo. E aí você tá ali para repetir aquilo e para estar, às vezes você fala uma vez, mas você vai ter uma disponibilidade do corpo para estar ali com ela, do lado dela. Às vezes você fala nada. Se é uma criança que tem uma sensibilidade auditiva e você não pode ficar falando com ela, você vai usar o seu corpo para dizer... Se é com raiva. E aí você vai usar a sua expressão, mas para mostrar para ela que você tem empatia, que colocaram aqui. Sim, isso tudo é muito mágico. Eu vi isso tudo mágico no sentido de que funciona. Então, assim, eu vi isso tudo acontecer, a Helena trabalhando com isso tudo. Tudo isso dá certo, a gente só precisa conectar, né? Observar. Helena, nós temos 2 minutos, então Dani, depois a gente fala mais sobre isso, tá? Porque eu acho que não vai dar tempo, né? 2 minutos. Eu não vou conseguir te responder isso. Você quer? 2 minutos. Não vou conseguir responder isso em 2 minutos, que eu vou ter que falar um monte de coisa. Mas, Dani, fala, a gente se fala, tá? Outra a gente marca outra live. Isso. Porque, na verdade, assim, essa dificuldade de coordenação motora, ela pode ser a dispraxia que tá, né, dando essa dificuldade da coordenação motora, que seria a dispraxia motora grossa, mas ela também pode ser uma questão do tônus, e pode ser separado, pode estar tudo junto. Oh, Jesus! Fica para a próxima. Vamos aproveitar para marcar a próxima. Helena, quero te agradecer. Foi maravilhoso. Se eu pudesse, eu conversaria com você a noite inteira, mas a gente tem mais o que fazer, tem família, tem filho, tem tudo. Então, muito obrigada. Até uma próxima. Eu queria fechar, fechou com chave de ouro o Setembro Amarelo. Eu queria dizer que o Setembro Amarelo não vai parar por aqui. Nós vamos começar a pensar em coisas para resolver esse problema, porque o índice de suicídio está muito alto. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijo. Um beijo, sua querida. Valeu, Bel. Obrigada, gente.